estou aqui com o meu hino. Muito boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a terceira parte dos erros nas apresentações. Erros fatais nas apresentações. Então, muito boa noite. Boa noite a quem me está a acompanhar. O que é que me dizem do hino? Será que estão a ouvir? Será? Pelo menos parece-me ser uma música muito alegre, não é? Ora, então, muito boa noite. Boa noite a quem me está a acompanhar. Hoje vamos falar mais uma vez sobre, ou melhor, hoje vamos falar a terceira parte, não é mais uma vez, é a terceira parte do tema sobre os erros fatais nas apresentações. E é a terceira parte, porque nós já começámos a primeira e a segunda parte já nas outras 2 semanas anteriores. Portanto, hoje vamos terminar o tema das apresentações. Eu sei que tem havido muitos alunos a fazer apresentações nesta altura do ano, não é? Estamos no início de dezembro, uma altura de avaliações, o pessoal começa a ter as apresentações de trabalhos para fazer, portanto, muito boa noite a quem me está a acompanhar, muito boa noite, e estamos em dia feriado, não é? Assim, quase a caminhar para o Natal. Então, muito boa noite, vamos falar hoje sobre as apresentações. Vai ser a terceira parte dos erros fatais nas apresentações. Ai, não é? Ai. Então, quem me está a ver, digam-me lá, têm apresentações para fazer, assim, agora pelos próximos dias, nem por isso, já fizeram? Contem-me lá só para perceber o que é que está a acontecer por este país, não é? Muito boa noite. Boa noite. Então, partilhem comigo. Vão ter alguma apresentação para fazer agora nos próximos dias? Fizeram agora recentemente? Como é que é? Hoje vamos falar sobre apresentações, erros fatais nas apresentações. A estrutura, os slides e depois como terminar com impacto. Muito boa noite. Vamos lá ao trabalho. Acho que estamos aqui já. Pronto, já estamos aqui assim algumas pessoas para começarmos, não é? Como é que correu o feriado? Correu bem? Um feriado tranquilo? Deu para descansar? Olha, hoje dormi. Hoje dormi a sesta. Hoje deu para descansar um bocadinho. Vou ter a apresentação de português na quarta-feira e ainda não tive tempo de preparar nada. Ajude-me. Boa, Manel. Então, fica aqui comigo. Vou dar aqui dicas valiosíssimas para não cometeres alguns erros fatais, ok? Então, muito bom. Da live da semana passada, quem não esteve presente pode ver a primeira e a segunda parte deste tema. Já as gravações estão no YouTube, está bem? Sim, tenho amanhã e queria saber como fazer a introdução. Espetacular! Vou falar um bocadinho hoje sobre a introdução, mas há uma live só sobre a introdução, ok? Portanto, se quiseres depois ver a gravação toda da live, vê o meu canal no YouTube, está bem? Fátima Explicação, vês tudo detalhado. Embora eu hoje vou abordar um bocadinho o tema da apresentação também, está bem? Da introdução, digo. Então, muito bem, espetacular. Portanto, temos aqui trabalho hoje, fiquem comigo, partilhem a live, ok? De certeza que vai haver muitas pessoas que vão querer ver isto que eu vou falar, vão querer ouvir isto que eu vou falar, ok? Eu tenho a certeza que sim. Partilhem a live e aproveito para agradecer quem esteve a semana passada. Não sei se quem me está a ver, alguém esteve a semana passada na live? Digam-me lá. Alguém me acompanhou a semana passada? Nem por isso. Sim? Bom, então na live da semana passada
eu falei a segunda parte sobre as apresentações, fiz um pedido especial que era partilhar a live e de facto o impacto foi brutal, portanto já são mais de 2000 seguidores, que era o objetivo que eu tinha da semana passada, portanto obrigada a todos, obrigada por confiarem em mim, obrigada por me ajudarem. Então vamos lá ao trabalho, ok? Vamos ao trabalho e eu hoje vou falar sobre as apresentações, vou explicar-te como é que tu podes fazer uma estrutura que não atrapalhe, slides claros e depois a cereja no topo do bolo, como terminar assim com impacto, de forma que fique assim uma apresentação memorável, o professor não se vai esquecer da tua apresentação. Boa? Parece bem? Um bom desafio para hoje, não é? Então, hoje vais aprender como estruturar a tua apresentação, como criar slides claros e como terminar com impacto, ok? Se começar é importante, terminar também é importante. Portanto, vou-vos falar aqui um bocadinho sobre estes três tópicos, não é? Para abordar na sessão de hoje. Então, estrutura básica para a apresentação. Todas as apresentações começam com o início, não é? Aliás, isto faz-me lembrar nos tempos que nós andávamos na escola primária, eu pelo menos, não é? No primeiro ciclo, aprendi que as composições, quando queríamos fazer um texto, íamos começar sempre pela introdução, depois o desenvolvimento e depois a conclusão. Pronto, as apresentações é a mesma coisa, não é? Então todas as apresentações devem ter uma introdução, um início. E já não sei quem era que me estava a perguntar sobre a introdução. Pois, o user que não tem aqui nome, não tem problema. Então, sobre a introdução, muito simples. Uma frase inicial, eu falei sobre as frases na primeira live, ok? Uma frase de arranque, uma frase que crie impacto, que capte a atenção da pessoa ou das pessoas que te estão a ouvir, ok? Nesta introdução, apresenta os teus objetivos. Quais são os objetivos daquela apresentação? E diz logo quais são 2, 3 pontos que vais abordar naquela apresentação, ok? Portanto, vamos começar em grande. Os primeiros 30, 40 segundos são fundamentais para conseguires agarrar a atenção das pessoas para quem estás a fazer a apresentação. O professor, a turma, ou se for uma formação, não é? Quando estiveres a dar a formação para os formandos. Okay? Então, começamos com uma frase inicial, uma frase de arranque, uma frase-chave que capta a atenção, dizes quais são os objetivos, identificas 2 ou 3 pontos que vais abordar na apresentação e seguimos para a outra parte, a segunda parte, o desenvolvimento, ok? O desenvolvimento do teu tema. Então, muito boa noite a quem me está a acompanhar, ainda tanta gente, muito obrigada por todos os que estão a partilhar a live, ajudam-me a mim, obviamente, eu agradeço-vos imenso, mas ajudam também outros colegas que precisam destes conteúdos, não é? Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas a dizer ainda bem que está a falar nisto, nunca ninguém me tinha ensinado, nunca ninguém me tinha explicado que isto se devia fazer assim, ok? Portanto, vamos lá ajudar, não é? Vamos lá ajudar, porque isto não custa nada, ok? Ora, teste de ciência é o que eu tenho. Pronto, eu em ciências não te consigo ajudar, grande coisa, porque a minha área é a gestão, não é? Mas, para quando tiveres que fazer uma apresentação, olha, segue estas dicas, ok? Boa? Portanto, muito obrigada por todos os que estão aí comigo. Então vamos lá ao desenvolvimento. Como é que nós vamos desenvolver então o tema? Imagina que tens que fazer uma apresentação sobre sei lá, as características das PMEs em Portugal, uma coisa do género, não é? Então organiza o desenvolvimento desse tema, organiza em pontos curtos, ok? Eu disse-te aqui na introdução para tu identificares 2, 3 pontos que vais abordar naquele tema, ok? Então, nesses pontos, procura pontos curtos, divide
o teu trabalho, no fundo, não é? Em pequenos pontos, não é? Em pequenas áreas relativamente pequenas. E para cada área, para cada um desses pontos, se quiseres, segue esta dica de apresentação. Ajuda na clareza, ok? Começa por o que é, o que significa, um exemplo simples e depois a conclusão desse ponto, ok? Então, imagina que vais falar sobre as características das PMEs em Portugal. No desenvolvimento do teu tema, o primeiro ponto pode ser sobre o enquadramento, não é? Tu tens que fazer o enquadramento do que é que são essas PMEs. Então, o que é as PMEs que tu estás a estudar, não é? O que é que significa, exemplos de PMEs e o que é que tu podes concluir, ok? Uma pequena conclusão sobre aquele primeiro tópico, ok? Então, o teu desenvolvimento, o teu tema, divide-o em tópicos, ok? E depois dentro de cada tópico segue esta lógica, não é? Primeiro o que é, depois o que significa, terceiro exemplo, quarto, concluís o ponto, concluís o tópico, ok? Muito importante, preocupa-te na clareza, ok? E não tanto no detalhe. Não é muito relevante tu estares numa apresentação a apresentar todos os detalhes, todos os pormenores sobre as PMEs, sobre o que quer que seja, não é? Não te preocupes tanto com os detalhes, é mais importante que seja claro. E muitas vezes aquilo que eu noto nos alunos é que não entenderam bem o tema, não é? E como não entenderam bem, portanto não têm clareza naquele tema, também não conseguem transmitir o tema com clareza, ok? Então, antes de tu fazeres a apresentação, tu tens que te preparar bem. E preparar não é decorar as frases que vais dizer, uma ou outra sim, mas é entenderes muito bem o que é que qual é o tema que vais falar, ok? O que é que vais apresentar? Porque se tu entendes o tema, então tu tens clareza, e se tens clareza, tu transmites o tema com clareza, ok? É melhor clareza do que detalhe, ok? Foca-te na clareza e não tanto no detalhe, não é? O que aqui está é clareza maior que detalhe, ok? Isto é matemática, não é? Então, muito boa noite, tive uma apresentação de português, usei as suas dicas, tive 100%. Samuel, isso é espetacular! Parabéns! É maravilhoso! Ai, olha, fico mas tão contente, Samuel, por esse testemunho. Não tens noção, fico mesmo contente, valeu a pena eu estar aqui e tu estares aí, ok? Muito obrigada por esse testemunho, parabéns, Samuel, espetacular, muito bom. Portanto, é isso mesmo, partilhem a live, estão a ver? Afinal, resulta, não é? Vale a pena. Quem é que não gostava de ter 100% numa apresentação, não é? Olhem, portanto, está aqui já uma solução, ok? É brutal, 100% na apresentação, uau! Tão bom, espetacular mesmo, muito bom. Olá, Bia! A minha Bia está aqui, claro, sempre. Minha, salve seja, é da mãe dela, não é? Mas há aqui pessoas que de facto me acompanham sempre, portanto eu agradeço-vos imenso, ok? Bom, então, continuando, no desenvolvimento, mais clareza, menos detalhe, ok? Vamos focar na clareza. Depois, entre os tópicos, usa frases de transição. Por exemplo, imagina que estás a falar sobre as características das PMEs em Portugal, por hipótese, não é? Então, podes apresentar um primeiro tópico com uma característica, explicas aquela característica e depois, quando passas para o segundo tópico, podes apresentar, fazer a transição desta fase, desta forma. Agora vamos para a segunda característica, que é ok? Ou então, o ponto seguinte é e ok? Ou então, isto leva-nos e apresentas uma conclusão, um resultado, um exemplo, ok?
o professor precisa saber onde estás. Portanto, se tu fizeres ligações entre as partes, não é? Entre os tópicos, fica muito mais fácil para quem está a ouvir entender o teu raciocínio. Não faças aquilo que muitas vezes eu vejo os alunos fazerem, ou vejo e ouço os alunos fazerem. Eu vou voltar aqui um bocadinho atrás e vou exemplificar, está bem? Então vamos imaginar que este era o primeiro slide, não é? E os alunos pensam aqui, desculpa, sinto aqui qualquer coisa no olho, mas pronto. E os alunos pensam. A estrutura básica, início 30 a 40 segundos, frase inicial, objetivo 2, 3 pontos. Neste slide, o desenvolvimento organiza sempre em pontos curtos. O que significa, exemplos simples, conclusão do ponto, clareza, maior detalhe. Agora neste slide, ligações entre partes. Usa frases de transição. Ou seja, isto não é nada, não é? Ou seja, tu não usaste uma frase de ligação, apresentas slide a slide, não é? E os slides existem com um determinado encadeamento, uma determinada lógica. Portanto, se tu não fazes esta transição, parece que são ali umas peças soltas e as peças não encaixam no puzzle, ok? Ora, o Gabriel também está aí, muito bom, obrigada, Gabriel. Esse que é o Gabriel, meu aluno, não sei se é, mas espetacular. Então, está a ser interessante ou não? Olha, o Samuel teve 100% na apresentação, com as dicas que eu dei, não é? Portanto, Gabriel, pois claro, sempre presente. Muito bom. Então, mais dicas. Slides. Outra coisa muito importante. Ok? Os slides servem para te guiar na apresentação. Ok? Para não te esqueceres das ideias-chave. Mas nos slides a regra é menos é mais. Regra de ouro. Texto pouco, letra grande, ideias claras. Ok? Eu repito. Texto pouco, letra grande, ideias claras. É isto que tu deves pôr nos slides. Ok? Não ponhas nos slides coisas deste género, não é? Tu até podes pôr aqui letras grandes, não é? No título, mas depois aqui tanto texto, com letra tão pequenina que ao fundo da sala ninguém consegue ver nada, ok? E tanto texto que ninguém consegue ler. Ou então, pões-te a ler, não é? E se tu lês, e se o professor está a ler tudo, se tu não acrescentas mais nada àquilo que está aqui escrito, na verdade, meu caro, tu não estás a fazer apresentação coisa em cima nenhuma. Tu estás simplesmente a ler. Perdeste tempo a fazer uma apresentação, uns PowerPoints ou o que quer que seja, uns slides, não é? Até parece que estás a dizer ao professor que ele não sabe ler, ok? E precisa que tu leias. Portanto, por favor, não faças isso. Ok? Uma apresentação, aquilo que se pretende é que tu tenhas nos slides alguns tópicos e tu vais falando sobre os tópicos. Os slides servem para te guiar, não é o texto da tua apresentação, não é tudo aquilo que tu precisas falar. Ok? Ai, exatamente, ó Bia, obrigada. Não usem só letras maiúsculas, é mesmo. Ok? As letras maiúsculas é como se estivéssemos a gritar para alguém, portanto, olha, evitem estes erros nos slides. Parágrafos longos, não é? Muito texto. Texto minúsculo, assim, letrinhas muito pequeninas, que só lê, às vezes eu reparo que até os próprios alunos têm dificuldade, porque aquilo é tão pequenino, tem tanto texto o slide, que até eles têm dificuldade de ler o próprio slide, não é? Demasiadas cores. Uma apresentação, um slide não é um arco-íris, ok? Tu não precisas usar muitas cores. Também não precisas colocar imagens que não têm nada a ver com o tema. Podes usar uma imagem que ajude a ilustrar a ideia que tu queres transmitir naquele slide, ok? Mas não ponhas muitas imagens, ok? E ler o slide em voz alta, não é? Ler o slide em voz alta é quase tipo passar um atestado. Não vou dizer isto, mas vou.
É quase passar um atestado de incompetência ao professor, é quase como se dissesse ao professor: olha, professor, não sabe, como o senhor não sabe ler, então eu estou aqui a ler, não é? Isto não é nada, ok? Nada. Portanto, evitem estes erros nos slides, ok? Joana, olha, é um gosto, Joana. Eu agradeço as tuas palavras simpáticas. É um gosto estar aqui a partilhar isto, o que sei, os erros que vejo nos meus alunos, não é? Já são muitos anos a acompanhar alunos. Portanto, é um gosto ver aqui e ver que vale a pena. Portanto, é um gosto partilhar isto. Está bem? Portanto, evitem estes erros, por favor, ok? Nada de slides com muito texto. Olha, uma vez eu ouvi uma dica para os slides, é 7x7, ou seja, a ideia é mais ou menos 7 palavras numa linha, 7 linhas num slide, e mesmo assim eu já acho que é muito, ok? Portanto, nada de parágrafos longos, nada de texto minúsculo, assim uns tópicozinhos, ok? Joana, eu dou aulas numa escola secundária, sim, já dei aulas no ensino superior. A minha formação é em gestão, fiz gestão em Viseu, quem me dera que não. Pois, Joana, na altura, se calhar que fizeste gestão também não havia TikTok, não faço ideia, não é? Mas eu também fiz gestão, mas fiz gestão em Lisboa, no ISEG, e depois fiz o mestrado no ISCTE, e na altura nem sequer computadores havia. Estavam a aparecer os primeiros computadores, ok? Portanto, é muito menos internet e redes sociais, ok? Mas não importa, fizemos, aconteceu e tudo bem. Agora, há que aproveitar as novas tecnologias, não é? As ferramentas que estão ao nosso dispor para nós podermos aprender, portanto, e quem está aqui disponível para aprender, então já não foi assim há tanto tempo quanto isso. Portanto, se terminaste em 24 foi o ano passado, ok? Não havia lives no TikTok, pronto, porque o ano passado ainda não estava cá, não é? Ainda não tinha acordado para o TikTok, eu só acordei para o TikTok em setembro deste ano, ok? Portanto, sou aqui muito recente. Mas decidi que vinha fazer lives todas as segundas-feiras e estou cá. Enquanto acharem que vale a pena, eu cá virei falar qualquer coisa, ok? Partilhar um bocadinho daquilo que sei. Ok? Então, vamos continuar. Uma dica de como gerir as mãozinhas e os gestos durante as apresentações. Chico, maravilhoso! Olha, eu falo muito com as mãos, sabes? E as mãos são um bom aliado. Eventualmente podes usar uma caneta ou o comando, por exemplo, o comando do videoprojetor, não é? Muitas vezes nós ficamos tão nervosos e ter assim qualquer coisa na mão ajuda a aliviar. Eu falei sobre os nervos na live da semana passada, portanto a gravação está no YouTube se quiseres voltar a ver, ok? Se não tiveste a oportunidade de ver, dá lá uma espreita dela. Mas não ponhas as mãos nos bolsos, por favor, ok? Quando nós colocamos as mãos nos bolsos ou quando cruzamos os braços, não é? Se colocamos as mãos nos bolsos parece que temos qualquer coisa a esconder, não é? Olha a figura que eu faço, não é? De mãos nos bolsos. Não. Mostra as mãos, ok? De preferência, mostra as mãos, tanto quanto possível. E, se te ajudar, usa uma caneta, não é? Eu neste momento estou a usar a caneta porque é o meu ponteiro, não é? E vou apontando e às vezes até acabo por escrever aqui alguma coisa. Posso começar a abanar numa apresentação dos nervos. Oh, Afonso, queres que eu abane assim? Achas que fica bem? O que é que achas? Não é? É horrível quando nós nos começamos a abanar. Falei nisso também a semana passada, ok? Portanto, obviamente nós não temos que ficar colados ao chão no mesmo sítio, ok? Ligeiros, pequenos movimentos, um passito à frente, um passito para o lado, um passinho atrás, não é? Mas não se ponham a abanar, ok? E muito menos a falar de costas para a audiência, ok? Eu às vezes também vejo isso, não é? Os alunos começam a ler os slides, mas para lerem os slides viram-se para trás, não é? Para a parede, e às tantas estão de costas
estão a falar para a parede e não a falar para o professor ou para a plateia, não é? E o problema da mão e do olhar de tantas pessoas para quem olha. Para quem olha, Chico, também dei essa dica a semana passada. Olha, as mãos estão a mais. Faz assim, dicas relativamente ao olhar, mas vai ver a gravação da live que está no YouTube, está lá tudo explicadinho, ok? Divides a sala em 3 zonas e vais circulando 1, 2, 3 segundos por cada zona, ok? Não olhes só para uma pessoa, não é? Imagina que estás a apresentar um trabalho, está o professor e está a turma. Não olhes só para o professor, porque a apresentação não é só para o professor, é para o professor e para a turma, ok? Então tens que ir olhando para a generalidade das pessoas, ok? Vais-te movendo, o teu olhar vai circulando entre as várias pessoas. Obviamente que aqui eu tenho que estar a olhar para a câmara, não é? Que é para vos ver. Parece que falta a aula, vou revê-la no YouTube, é isso mesmo. Estão lá, portanto, esta é a terceira parte deste tema dos erros fatais nas apresentações. As 2 primeiras partes estão lá no YouTube, ok? Portanto, dá lá uma espreitadela. Acho que vai valer a pena, ok? Então, vamos lá continuar. Então, o slide ideal, não é? Estávamos a falar de slides. O slide ideal tem 3, 4 pontos no máximo, não é? Tem palavra-chave, tem um exemplo visual simples e espaço em branco, ok? Reparem este slide que eu aqui tenho, não é? Tem o título, usei 4 retângulos coloridos para destacar aquilo que tu deves colocar nos slides, não é? Uma imagem com um ecrã que tem um slide, uma apresentação minimalista, ok? Isto poderia ser uma apresentação para mim, ok? Imagina que eu queria falar sobre este objeto, não é? Se calhar nem precisava de pôr mais texto nenhum, ok? A minha apresentação da tese de mestrado já foi há muitos anos, mas eu basicamente apresentei toda a tese de mestrado resumida num slide, quer dizer, apresentei mais slides, não é? Mas o essencial da tese de mestrado estava resumido num slide, num esquema que eu fiz, ok? E isso foi suficiente, porque o esquema ajudou-me a orientar na apresentação e eu fui falando daquilo que tinha feito. Portanto, o slide apoia, mas não substitui aquilo que tu deves dizer, ok? Portanto, o slide é simplesmente um apoio. O que eu fiz neste slide, não é? Eu, quando fiz a transição do slide anterior, se reparaste, e depois se quiseres volta a ver a gravação, não é? Quando eu passei para este slide, eu fiz a transição. Para mim, eu li o título, mas eu não te disse só o título. Eu disse, então vamos ver o que é que um slide ideal deve ter. Mais ou menos assim, não é? Eu disse, olha, deve ter 3, 4 pontos no máximo, não é? Deves colocar palavras-chave, ou seja, eu não me limitei a ler, li, mas completei, li para mim, mas completei a frase, não é? E expliquei-te, e dei-te um exemplo, e até te mostrei aqui, numa imagem, não é? Aquilo que poderia ser um slide, um bom slide, não é? O slide não apoia, o slide apoia, mas nunca substitui aquilo que tu deves dizer. Ok? Portanto, tu não te deves limitar a ler o slide. Nunca, jamais, eu já disse isto aqui 500 mil vezes. Daqui a pouco fico conhecida por estar sempre a dizer para não lerem os slides. Ok? E depois do desenvolvimento, não é? Desenvolveste o tema e vamos terminar, não é? Então vamos terminar, mas temos que terminar em grande, não é? Em grande, com impacto. Então, evita terminar do género. Pronto, foi isto, esta apresentação. Pronto, foi isto, este trabalho. Não sei se expliquei bem, não é? Era só isto que tínhamos para falar. Eu, quando ouço este tipo de frases, dá-me vontade, eu respiro fundo, que é para
para não mandar os alunos embora, não é? Mas dá-me vontade de dizer, quando eu ouço qualquer coisa do género, não sei se expliquei bem, eu dá-me vontade de dizer, olha, se não explicaste bem, tivesse estudado melhor o tema, que era para explicares melhor, ok? Ou então quando me dizem, era só isto, eu apetece-me perguntar, era só isto porquê? Não tinhas mais nada para dizer? Ou era mesmo só isto que querias dizer ou não sabias mais nada sobre o tema? Entendes? E a forma como nós terminamos é aquilo que fica na memória. Porque repara, a apresentação pode demorar, sei lá, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, depende das apresentações, não é? Começar é importante a forma como começas, que é para captar a atenção de quem te está a ver, para criar aquela curiosidade, ok? Depois tens que desenvolver bem o tema, ok? Pronto. E depois tens que terminar com impacto. Tu tens que terminar de uma forma que a pessoa diga, uou, eu fiquei mesmo a perceber isto, ok? E não me vou esquecer. Porque se terminas do género, pronto, foi isto. Acabou. Não é? Não há mais nada para dizer. Não é? Deixa-me aqui, antes de continuar, deixa-me aqui ler os vossos comentários. Gosto imenso de ver os vossos comentários. Ler os slides, falar de costas para a plateia é a combinação perfeita. Exatamente, é a combinação perfeita para ter uma má nota, para não dizer negativa, no trabalho. Por vezes eu coloco a informação no slide, mas não leio, é apenas para a audiência conseguir acompanhar. Filipa, a audiência não acompanha se tu colocares muita informação no slide, ok? A audiência até se distrai. A audiência acompanha-te se tu colocares tópicos no slide, ok? Repara isto, este slide aqui, por exemplo, ok? Eu disse-te muitas coisas sobre este slide, disse-te muitas coisas sobre este, por exemplo, e não tens aqui muito texto. Ok? Portanto, quando nós colocamos muito texto nos slides, ou aqui, não é? Quando colocamos muito texto nos slides, nós somos tentados a ler, ok? Se nós não estamos a ler, estamos a falar, a audiência baralha-se, porque está a ler texto e a tentar ouvir o que estás a dizer, não corre bem. Portanto, usa tópicos. Está bem? Usa assim palavras-chave. Espero que tenham gostado, é correto. Chico, não gosto nada disso. Espero que tenham gostado. Eu já te vou dizer como é que vamos terminar. Em grande, ok? Porque eu espero que tenham gostado é quase dizer... desculpem lá se não gostaram, não é? Eu quase tenho certeza que não gostaram. Ok? Portanto, e se tu estás a fazer uma apresentação de um trabalho, tu tens que fazer de forma que toda a gente goste, que toda a gente adore, ok? Acabou-se a papo doce, até rima. Isso! É isso, ok? Então, como terminar com impacto? O final correto, prestem atenção, o final correto deve acabar com o final correto deve resumir 2 ou 3 pontos, ok? Ou seja, daqueles pontos que tu abordaste, resume, não é? Faz ali um pequeno resumo daquilo. Apresenta uma conclusão muito clara e uma frase final forte, ok? Por exemplo, assim mostramos que as empresas portuguesas têm em média menos de 5 empregados. Não faço ideia se isto é verdade ou não, ok? Inventei agora, está bem? Obrigada pela atenção, ok? Portanto, agradecer a atenção, sim. Se me tiver esquecido de alguma coisa, desculpem, Afonso, jamais. Ok? Jamais, porque tu preparaste a tua apresentação para dizer tudo aquilo que devias dizer. Se esqueceste alguma coisa, esqueceste. Não, é normal nós esquecermos de alguma coisa, mas não tens que pedir desculpa por isso, ok? Tu disseste aquilo que te lembraste de acordo com a apresentação que tu fizeste, não é? E que tu preparaste naquele tempo, no tempo que tinhas, ok?
Portanto, termina em grande, ok? Faz um resumo dos pontos que abordaste, apresenta uma conclusão clara, ok? Imagina que a apresentação era sobre as características das PMEs em Portugal, não é? E na conclusão tu podes dizer que então conclui-se que as PMEs têm em média não sei quantos empregados, faturam não sei quanto, estão consideradas na zona tal, pronto. Frase final forte. Assim mostramos que as empresas, as PMEs em Portugal têm apenas não sei o quê, têm apenas 5 empregados, qualquer coisa, não é? Não faço ideia. Entendes? Obrigada pela atenção e agradece, ok? Se nós estamos a pedir desculpa por aquilo que fizemos, parece que não estamos seguros daquilo que fizemos. Então, se não estamos seguros daquilo que fizemos, acabamos de fazer uma grandíssima burrada. É uma palavra que não fica muito bonita, né? Mas pronto, já saiu. Ok? Portanto, acabámos por fazer assim uma coisita que não foi grande, que não teve grande qualidade, não é? Ok? Portanto, sempre com um final em grande, ok? Aquilo que vai ficar na memória de quem te ouviu vai ser mais isto, a frase final. Tu podes ter estado meia hora a falar, ok? Houve uma ou outra frase que a pessoa reteve, não é? Mas vai reter mais a frase final. Portanto, aquilo que tu deves fazer é treinar bem o final, ok? Se não ensaiares mais nada, se não treinares mais nada a tua apresentação, treina a introdução, o início e treina o fim, ok? Porquê treinar o fim? Obviamente tu deves treinar tudo, não é? Até para ver se não estás a esticar-te muito no tempo, não é? Se tiveres um tempo limite para fazer a apresentação, ok? Dinis, eu não vou disponibilizar esta apresentação, mas podes-me estar a dar eventualmente uma ideia, que eu estou aqui estou a pensar só para mim, mas a gravação da live vai ficar no YouTube, está bem? Portanto, se depois quiseres rever esta gravação da live, podes ir ao YouTube, está bem? Assim como a gravação da primeira e da segunda parte da live, que é a primeira e a segunda parte dos erros fatais nas apresentações, portanto, a primeira parte sobre o início, a segunda parte sobre os nervos, o contacto visual e a postura, e a terceira parte hoje sobre a estrutura da apresentação e os slides. Por exemplo, podemos terminar com uma situação sobre o tema e essa situação ser impactante. Filipa, sim, terminar com uma citação pode ser sim. Ok? Por exemplo, aqui como eu tinha, assim mostramos que, então terminas com uma citação que esteja relacionada com o tema, ok? E agradeces, obrigada pela atenção, ok? Então, quando nós treinamos o final, não é? Dá-nos controlo, dá-nos confiança, ajuda-nos a causar impacto e dá-nos também clareza. E nós temos que ter muita clareza naquilo que estamos a dizer para também transmitirmos clareza a quem está a ver, ok? O fim é o que vai ficar na memória, ok? Portanto, nunca esqueçam isto. O fim é aquilo que fica na memória de quem vos ouve. Portanto, o fim tem que ser em grande, ok? Não terminem. Desculpem, não sei se disse tudo, não sei se me esqueci de alguma coisa, não é? Pronto, era isto que tínhamos preparado. Isto não é nada, não é? Se for um trabalho de grupo, agradece e depois podes apresentar então reforçar no fundo os elementos que compõem o grupo e que fizeram o trabalho, está bem? Ok? Até aqui tudo bem? Contem-me lá, está a valer a pena ou não? Sim? Não? Podem colocar questões aqui no chat, está bem? Sim? Boa. Está assim, boa. Boa.
Olha, lembrei-me aqui de um pormenor que eu não falei. Sim, sim, claro que sim. Boa, boa, boa. Ainda bem. Lembrei-me aqui de um pormenor a propósito das cores, que eu não chamei a atenção e que é um erro também muito frequente. Tem a ver com as cores. É usar muitas cores, mas também usar às vezes cores que têm pouco contraste. Ok? Imagina, por exemplo, que os teus slides têm um fundo branco e depois pões letras amarelas. Não se vê nada. Ok? Procura que haja contraste. Okay? Os teus slides têm que ser visíveis, têm que ser legíveis a alguma distância. Tu no ecrã podes ler bem, mas quem estiver no fundo da sala também tem que conseguir ler. Portanto, cuidado com as cores. Não mistures muitas cores, para não parecer um arco-íris, não é? Mas procura cores que façam contraste. Repara, estes slides que têm um fundo azul escuro, não é? Bem escuro. Que cores é que eu uso? Uso sempre as mesmas cores, se já reparaste, não é? Em tom rosa, azul claro e brancos. Não é? Brancos, azul claro, depois há o azul escuro, não é? O azul escuro preto. Ou seja, nunca fujo muito, não é? Destas cores. Está bem? Então, resumindo, Filipa, olha, a gravação da live vai ficar no YouTube, está bem? A estrutura deves fazer a introdução, depois desenvolver o tema, escolhe 2, 3 tópicos, ok? Por tópicos pequenos, curtos, e depois a conclusão. Costumo fazer no Canva. Pode ajudar, eu tenho a apresentação na quarta-feira, excelente. Se tens a apresentação na quarta-feira, vai já ao YouTube ver a gravação da primeira e da segunda parte, que é sobre a introdução, e depois sobre a postura, os nervos, a voz, ok? O contacto visual, e depois vês a gravação de hoje. Eu costumo fazer no Canva as apresentações, é ótimo. Sim, o Canva é bom para fazer os slides. Eu uso o Gama, ok? É uma plataforma de inteligência artificial. Como lidamos com os nervos? É uma excelente pergunta que eu respondi a semana passada, ok? Respira fundo, treina muito, ok? Vê a gravação da live que está no YouTube. É a segunda parte, ok? Que é para eu não estar aqui, senão ficamos aqui a noite toda a repetir aquilo que eu já disse a semana passada e na outra, não é? Ok? Então, erros fatais e resumindo aquilo que eu falei hoje. Portanto, uma estrutura confusa, não é? Quando tu misturas tudo, não sabes muito bem, tu nem sequer sabes na tua cabeça o que é que tu tens que falar, ok? Portanto, todas as apresentações têm que ter um início, não é? Uma introdução, o desenvolvimento do tema. O desenvolvimento do tema deve ser 2, 3, 4 tópicos, ok? E depois uma conclusão, ok? Aquela conclusão de terminar em grande. Portanto, se a estrutura estiver confusa, significa que tu não entendeste aquilo que queres transmitir e quem vai ouvir também não percebe nada, não vai perceber nada. Os slides cheios, não ponhas muitas imagens, nem muitas cores, nem muito texto, nem texto com letra muito pequenina, nem letras só maiúsculas, ok? Não, ok? Não leias em vez de apresentar. Os slides devem ter palavras-chave, devem ter tópicos, ideias, devem ser muito simples. Deve haver muito espaço branco pode não ser branco, não é? Mas vazio no slide. Repara este slide aqui, não é? Tem muito espaço vazio. Se eu enchesse isto com desenhos, seria uma confusão para o teu cérebro, ok? Portanto, assim, muito clean, muito limpinho. E não leias, não te ponhas a ler o slide em vez de estares a apresentar. O slide só deve servir para te guiar naquilo que precisas falar e para a tua audiência também ir acompanhando o teu raciocínio. E depois, um erro grande é terminar sem intenção, terminar assim naquela, assim, de forma assim morta, não é?
Portanto, tu tens de terminar em grande, assim, com um tchanã, assim, uma frase chave, impactante, de forma que a pessoa não te esqueça, não é? Vou ter apresentações e uma é de um livro, mas não tenho ideias do que falar para não ser chato. Olha, eu não te consigo ajudar sobre o livro, não é? Mas não sei o que é suposto falar. Fala de um capítulo do livro, se isso fizer sentido, ou faz um resumo do livro, apresenta a estrutura do livro. Ok? Fiz PowerPoint, achas que é bom? PowerPoint, com certeza, se seguiste estas dicas que eu dei hoje, se não seguiste, vai lá, corrige o PowerPoint, ainda estás a tempo, não é? Fazer o esquema, o problema disso é que enche os slides, mas não é que tenha muita informação. Pronto, é assim, o esquema, Filipa, eu acho que o esquema ajuda muito, quando nós usamos esquemas, ajuda muito para fazer a apresentação, não é? Para fazer uma apresentação. Agora, vê se o teu esquema não é demasiado grande e se não o poderias dividir em 2 ou 3 slides, ok? Para as pessoas que não conseguem olhar nos olhos, o que podem fazer? Afonso, não tens que olhar bem, mesmo nos olhos. Tens que olhar para as pessoas, mas não precisas olhar diretamente nos olhos das pessoas se isso te fizer confusão, ok? Podes olhar, há quem usa a técnica de olhar para a testa, não é? Ou seja, olhas para cima. Pode ser uma dica, ok? Mas não olhes fixamente só para uma pessoa. Exatamente. É isso mesmo, olhar para alguma dica de slides de apresentação de resultados. Presumo que seja Mirandinha. Eu diria que tudo aquilo que eu estive a falar hoje são boas dicas para a apresentação, para os slides de apresentação de resultados. Ok? Começar a introdução, fazer uma estrutura boa, os slides não muito cheios, ok? Eu acho que sim, acho que é uma boa dica. São boas dicas, aliás. Se não viste a live toda, a live vai ficar, a gravação da live vai ficar no YouTube, está bem? Eu vou ver se ainda consigo colocar hoje a gravação no YouTube. Afonso pensa que não tem ninguém à frente. Pode ser. Mas isso depois, pensar que não tem ninguém à frente, também não sei se não nos deixa assim um bocadinho relaxados demais, não é? Não vou escrever no trabalho, mas vou falar coisas importantes, ok? Ora, então, a série completa destas lives foram 3 lives, não é? A primeira parte, o início, a segunda parte sobre a postura, a voz e os nervos. Portanto, estas 2 já estão no YouTube. E a de hoje, estrutura, slides e final, que daqui a pouco eu já vou colocar no YouTube. Está bem? E esta série, estas 3 lives, o meu objetivo era ajudar-te a fazer mini mudanças, pequenas mudanças que façam, que te levem a fazer grandes apresentações, ok? Portanto, mini mudanças para teres grandes apresentações. O meu YouTube, Fátima Explica Gestão, ok? É simples, está bem? Ora, na próxima semana, na próxima segunda-feira, portanto volto às 21 horas, para falar uma coisa muito interessante, muito importante, que é, Filipa, o tema da próxima semana está aqui mesmo, não é? Plano de estudo para janeiro. Nós vamos entrar em férias de Natal, não é? Vamos todos relaxar, descansar, eu também, mas para quem estuda, particularmente para quem está no ensino superior, não é? O mês de janeiro costuma ser aquele mês das frequências, dos exames, e quem não está no ensino superior também muitas vezes tem testes logo no início de janeiro. Portanto, a live da próxima semana vai ser como organizar as férias e preparar a época de exames.
ok? É importante nós termos férias, descansarmos, recuperarmos energia, mas temos que começar já a pensar em janeiro, ok? Portanto, na próxima semana eu vou estar aqui com um tema extremamente importante para quem vai fazer exames em janeiro, ok? Parece-vos um bom tema para a próxima segunda-feira? Sim, tenho imenso trabalho para entregar em janeiro. Pois é, Filipe, eu imagino que sim. Filipe, o que é que estudas? E onde é que estudas? Já agora digam-me lá, quem me está a ver, quem é que estuda? Ou digam-me se estudam, o que é que estudam, ok? Se têm trabalhos para entregar, ok? Pelos vistos há estudantes, sim, não é? Mestrado em Ciências Criminais, especialização em Justiça Penal na Universidade do Minho. Uou! Dinis, curso profissional de gestão. Boa! Muito bem! 11º ano e em Ciências. E muitos trabalhos. Excelente! Então, vai ser assim um tema 7º ensino básico, eu acho. 7º ano ensino básico, eu acho. Ok. Então vai ser assim um tema interessante a próxima live, não é? Como organizar, como fazer um plano de estudo para janeiro. Concordam que vai ser um bom tema? Eu acho que sim. Espero que sim. Ok, certo. Boa. Pronto. Olha, eu acho que respondi a todas as questões, é ótimo. Vou só dar aqui uma espreitadela para ver se não me escapou nenhuma questão que tivesse ficado por aqui. Quem tiver alguma questão, depois se me quiser mandar alguma mensagem em privado, ok? Podem fazê-lo. Dinis, tinhas perguntado aqui atrás, eu faço lives todas as segundas-feiras, sim, às 9 horas. Ok? Podes pôr na agenda. E se não me segues, segue o perfil da Fátima Explica Gestão, ok? Que eu depois também todos os dias, ou mais ou menos todos os dias, coloco lá um videozito. Ok? Ora. Sim, é ótimo. Olá. Amanhã vou ter uma apresentação, mas os meus amigos andaram a dormir e acho que vou tirar negativa. Ai meu Deus! Tenho teste de francês amanhã. Boa sorte para o teste. Olha, sabes o que eu te digo em relação à apresentação da manhã? Os amigos andaram a dormir, mas tu não tens que dormir com os amigos, não é? Ou melhor, não tens que dormir tal como os amigos dormiram, ok? Portanto, aquilo que eu te aconselho é, ainda tens um bocadinho antes de amanhã, vai tu preparar-te, ok? Vai e dá o teu melhor, ok? Olha, eu não sei se te consigo ajudar para o teste de francês, porque eu não sou de francês, ok? Portanto, não me parece que a minha área de formação é gestão, não me parece que se calhar eu te consiga ajudar grande coisa em francês. Mas se houver aí alguma questão sobre apresentações, eu já tratei da minha parte, mas eles andam a dormir. Pois, pronto, então dá o teu melhor na tua parte, ok? Porque os professores normalmente também se sentem quando é que há um aluno que trabalha mais que os outros, ok? E por isso, não sei como é que te chamas, será Gabriel? Faz o teu melhor, ok? Faz o teu melhor, aplica-te na apresentação, Gabriel, ok? Aplica-te na apresentação, segue as dicas que eu dei,
E visto, temos teste de comercializar e vender sexta-feira. É verdade, vida. Temos teste de sexta-feira. Vou ter a PAP no 12º, não sei o que fazer. Dinis, normalmente os professores dão algumas orientações sobre a PAP, ok? Mas, olha, estas dicas das apresentações já é muito bom para depois fazeres a apresentação da PAP. Ok? Gabriel e Bia, é melhor estudarem, é. Olha, já agora eu tinha prometido que ia partilhar, mas vou partilhar, não tem muito a ver. É aqui, vou partilhar, isto é a Mafaldinha, ok? Que foi um miminho que a minha turma do 11º ano me ofereceu nos meus anos. Portanto, são assim uns escritos, e claro que estão aqui, não é? Portanto, é a Mafaldinha. É a Mafaldinha, disse que ia mostrar a Mafaldinha. Portanto, está prometido, o prometido é devido, não é? Ela está aqui a acompanhar-me sempre. Em todas as lives ela está sempre aqui, na minha secretária. Ok? Só que vocês só não me veem, só veem a mim, não é? Mas pronto, mas ela está aqui sempre, a Mafaldinha. Ok? Bom, posto isto, já conversámos aqui um bocadinho. Já vos disse o tema da próxima live. E acho que não há mais dúvidas. Eu acho que respondi mais ou menos a todas as questões. Portanto, acho que havia aqui qualquer coisa. É importante dividir, treinar cada um a sua parte e no final o grupo deve treinar em conjunto. Sim, convém treinar em conjunto. Está bem? Quando possível. Agora, obviamente, quando temos parte do grupo que anda a dormir, não é? Como o Gabriel, acho que era o Gabriel que estava aqui a falar, se calhar não dá grande coisa, mas olha, quando os não querem, pronto, nós fazemos com o que podemos, não é? Se eu tenho dicas para o teste de Biologia 11º ano, não percebo nada de Biologia, portanto, dou-te as dicas que daria para outro teste qualquer. Estuda, faz resumos. Eu hei de trazer cá mais uma outra live sobre dicas para preparar os testes. Portanto, vai ser um bom tema. Alguma coisa de economia A. Eu não estou a dar economia A, ok, Gonçalo? Portanto, estou um bocadinho fora do programa de economia. Ok? Bom, meus caros, já estamos aqui há 1 hora. Portanto, está na hora de irmos todos descansar. Eu amanhã também tenho aulas, ok? Na próxima segunda-feira, já sabes, eu volto para falar sobre o plano de estudo para janeiro, fazermos de janeiro assim um mês espetacular, ok? Portanto, para quem tem apresentações e testes esta semana, boa sorte para as apresentações, sigam as dicas, vão ver as gravações, ok? E depois contem, espero que aconteça como o Samuel, não é? Que tirou 100%. Está bem? Portanto, para a semana cá estarei. Beijinhos e abraços. Até à próxima segunda-feira. Até segunda.